Olá, benditos! O nosso assunto de hoje envolve uma faxina cerimonial no acampamento israelita. Deus estava habitando entre o povo de Israel e por isso o acampamento deveria ser puro e santo aos seus olhos. Ele havia prometido que andaria entre eles e seria o seu Deus e ele seria o seu povo. E com essa promessa maravilhosa veio uma grande responsabilidade, quando o Senhor disse: "Vocês serão santos porque eu sou santo". Esses conceitos de limpo e imundo eram essenciais para a vida diária do povo de Israel. A limpeza envolvia mais do que a higiene pessoal. Incluía também ser aceitável diante de Deus naquilo que eles comiam, bebiam, vestiam e até na forma como eles se portavam em casa e em público. Os israelitas estavam na infância da sua fé e Deus então usou imagens conhecidas para lhes ensinar as verdades espirituais. Assim, Deus comparou o pecado às doenças e à contaminação e comparou a santidade à saúde e à pureza, que foi o que nós vimos quando estudamos Levítico, especificamente nos capítulos de 11 a 15. Por isso, Deus ordenou que pessoas cerimonialmente impuras fossem retiradas do acampamento até que tivessem cumprido os requisitos de purificação e poder então voltar ao convívio normal com o povo. Clark disse que provavelmente essa ordem divina deu a primeira ideia do que seria um hospital, onde todos os que sofrem de doenças contagiosas são internados em lugares apropriados para serem tratados. Nesse estágio da peregrinação de Israel para a Terra Prometida, eles já haviam sido orientados por Deus com relação à sua organização. Agora, eles estavam sendo desafiados a uma vida de pureza. Deus estava procurando fazer de Israel um povo digno de viver na Terra Prometida, e isso significava um povo purificado. Sendo assim, deveriam sair do acampamento os leprosos, aqueles que tivessem algum tipo de fluxo e os que tivessem se contaminado tocando em algum cadáver. Nós aprendemos aqui que Deus exige que a nossa natureza pecaminosa seja tratada e somente em Jesus é que ela pode ser crucificada para que sejamos participantes da natureza divina. Você não pode ser uma pessoa que caminha em direção ao céu se as devastações do pecado ainda são evidentes em sua vida. Claro que as pessoas que caminham para o céu não são perfeitas e sem pecado, mas elas também não estão abertamente sendo guiadas pela sua natureza pecaminosa, como é ilustrado aqui por aqueles que estão fora do acampamento. Outro grupo de pessoas que era considerado impuro cerimonialmente eram aqueles que haviam, de alguma forma, prejudicado o seu próximo. Não bastava apenas confessar o pecado, dizer, eu sinto muito, e depois levar o sacrifício pelo pecado ao sacerdote. Não. O transgressor deveria pagar à pessoa que ele havia prejudicado uma quantia em dinheiro equivalente ao prejuízo dado, acrescentando 20% a esse valor. Assim, Deus estava ensinando ao seu povo que o pecado tem um alto preço e que ele magoa as pessoas e que o verdadeiro arrependimento exige uma restituição honesta. Se a pessoa prejudicada tivesse morrido e não houvesse um parente sobrevivente para receber a restituição, então ela seria dada para o Senhor. O pagamento da restituição era tão importante, se não mais importante, para o culpado que a pagava, quanto para a vítima que o recebia. E o terceiro tipo de pessoa que poderia contaminar o acampamento de Israel foi exemplificado por uma mulher suspeita de pecado de adultério. Essa passagem única trata do problema da suspeita de ciúme no casamento. Se um marido suspeitasse que sua esposa estava sendo infiel, mas não tivesse testemunhas para provar, ele poderia levar sua esposa até o sacerdote para que ela passasse por um procedimento instituído pelo próprio Deus, que você lê em detalhes nos versículos 11 a 31. Se realmente ela fosse culpada, depois que bebesse a água amarga, ela começaria a passar muito mal, sua barriga iria inchar e ela se tornaria estéril, além de um objeto de maldição entre o povo.
Eu imagino que essa cerimônia só poderia funcionar com algum elemento sobrenatural envolvido, porque a água com terra por si só não iria causar um sofrimento apenas para uma mulher culpada de adultério. Enfim, todos nós sabemos que fidelidade no casamento é um alicerce de toda a sociedade, porque quando o lar vai bem, a nação também vai bem. E em Israel, o adultério não apenas contaminava as pessoas envolvidas, mas também contaminava a própria terra, além de ser um pecado abominável a Deus. Às vezes, o ciúme no casamento é revelado como completamente justificado. Outras vezes, é completamente falso. De qualquer maneira, isso significa que tem alguma coisa mal resolvida. Nesse caso, Deus deu ao seu povo uma maneira de solucionar o problema. Eu queria fazer aqui duas observações sobre esse assunto polêmico, né? Primeiro é que esta ordem é uma evidência de que Deus não quer que os casais vivam em um ambiente permeado pelo ciúme e pela desconfiança. Precisa ser resolvido com uma certa urgência esse tipo de problema. E um outro ponto é que apenas a mulher suspeita de adultério é mencionada, ou seja, e se fosse um homem suspeito de adultério? Bem, isso acontece porque, em sua maior parte, a lei mosaica era uma jurisprudência que não tinha intenção de antecipar todas as situações que poderiam ocorrer, mas apenas dar exemplos que estabeleceria os procedimentos para outros casos que porventura viessem a acontecer. É provável que a mesma cerimônia fosse praticada se a esposa suspeitasse do adultério do marido. Mas enfim, a mensagem principal que Deus quer que o seu povo aprenda aqui é que deve haver pureza no casamento e que tanto maridos quanto esposas podem recomeçar após a falha de um dos lados. Porém, o adultério traz sofrimentos a todos e às vezes é difícil viver com as consequências do pecado, mesmo sendo perdoado. E a quinta palavra de bênção de Números é: seja grato. Todos nós sabemos que tanto a santidade de Deus quanto a perfeição da sua palavra testificam contra nós, porque nós somos pecadores por natureza. Deveríamos ser forçados a beber um cálice amargo que nos destruiria, mas Jesus o bebeu por nós. Aleluia! Você sabe o que era um nazireu? Não? Então não perca o vídeo de amanhã, porque vamos falar tudo sobre essa classe de pessoas. Deus te abençoe e até lá!